de mudar completamente o jogo do comércio global. Então, essas ações que eram inesperadas, somadas... Muito mais. Olha o tanto de cabelo que o Murilo tem, olha o tanto de cabelo que eu tenho, né, cara? Se pegar dada, digamos... Eu acho que foi num podcast passado que... Isso foi bem captado. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Fechando um semestre, então, aquele nosso episódio de sempre. Vamos fazer o panorama dos fretes internacionais e como foi o primeiro semestre de 2025. Obviamente que estamos fazendo isso no meio do ano, estamos aqui tudo passando frio. Hoje deu um frio do caramba aqui em Itajaí. Meu Deus do céu, cara. Muitas camadas de roupa de manhã cedo, quase congelei vindo de bicicleta pra cá. Foda. Mas então é isso, vamos conversar com a nossa equipe aqui para falar o que teve de bom, o que teve de ruim, como é que foram os preços, onde é que deu mais trabalho, quais são as perspectivas para o próximo semestre também, e a gente jogar na cara quem é que acertou, quem é que errou. Né? Como eles não estão pagando, eu não estou pagando para eles falar sério aqui, então não dá nem para cobrar. Então é isso aí, gente. Mas antes disso, aqueles recadinhos de sempre. Primeira vez por aqui, já lembra de seguir a gente onde você estiver nos assistindo, os agregadores de podcast. Isso é muito importante. A tua curtida ajuda muito, tá? As curtidas fazem o podcast ir organicamente mais longe. Compartilha com teus clientes, compartilha com teus colegas. Isso ajuda bastante o podcast ir mais longe, tá? Nos avalie também nos agregadores de podcast, isso ajuda bastante a gente, tá? Tem lá no Spotify, tem no Apple Podcast, coloca lá 5 estrelas, não dá pra fazer menos que isso, tá? Senão também não quero, não faço questão. Eu quero 5 estrelas, tá bom? É muito importante pra gente. Vou deixar 5 ou não deixa, né? Não, vai se dar trabalho pra pôr menos, pra quê? Então vai lá, com 5 estrelas. Lembrando que se as empresas quiserem apoiar o podcast, quiserem fazer gravações exclusivas aqui ou participar aqui da mesa, temos espaço para mais empresas nos apoiarem. Tanto que temos aqui as empresas dos apoios, que é a ANAC Digital, a Task Logistics, a Interfreight, a Logcomex, a ES Logistics, a Ship2Ship e a Link. Muito obrigado a cada uma delas por estarem aqui presentes. E o último recado é o follow-up do Comex, notícias que importam e sites que transformam. Tu quer se manter devidamente informado sobre o comércio exterior, o que é que está acontecendo, como é que vai afetar você? Olha aqui a nossa descrição do episódio, onde você estiver assistindo, clica e assine gratuitamente, você vai se manter devidamente informado de segunda a sexta, tudo que está acontecendo de mais importante no comércio exterior, escrito por quem é do comércio exterior. E claro, agradecer também à equipe aqui de hoje, né? O Cassiano está aqui presente novamente, o Murilo e a nossa nova aquisição. Nossa nova aquisição para a equipe. A Gabi, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Então, vamos começar com aquele básico. Comparado com o último semestre, a situação para vocês melhorou ou piorou? 1, 2, 3, ao mesmo tempo. Melhorou. Eu não sei. Isso aqui é uma nota 6? O que é isso? Mas melhorou comparado com o último semestre? Assim, o trabalho de vocês? Estresse? Eu acho que o segundo semestre ele é sempre mais movimentado, né? Aham. Então, se a gente tivesse que comparar, por exemplo, primeiro semestre de 2024 com o primeiro semestre de 2025, eu acho que melhorou. Comparado o primeiro semestre de 2024 para o primeiro semestre de 2025, com certeza esse ano foi mais tranquilo. Tá. Com agora, o primeiro de 2024, tá. Isso aí. Isso. Agora, se a gente fracionar em trimestre, o Trimestre primeiro aí. trimestre foi tranquilo e o segundo trimestre pegou. mais conturbado. Sim. Entendi. E até puxando aqui alguns assuntos do podcast anterior, que a gente falou de 2024 do segundo semestre. A gente se incomodou mais ou menos com as guerras no Oriente Médio e o Mar Vermelho fechado por causa dos Houthis. Eu sei que a situação começou a melhorar em maio por causa daquele acordo que os Estados Unidos fez com os Houthis, que aí pararam de atacar navios de bandeira norte-americana, mas isso de uma certa maneira se estendeu também para as demais embarcações, exceto as de bandeira israelense, né? Para a parte dos, né, vamos supor, dentro da linha de navio, vai existir N tipo de navio, né? Para os que são rotas regulares de containers, sendo bem Existem honesto, muitos navios, isso aí, cara. Muito no bela que frase. se fala de rota regular de containers, basicamente essa mudança que teve não chegou a impactar. Quando tacou a primeira bomba, o desvio foi muito rápido. Mas chegar alguém e falar, agora tá tudo certo, pode passar os navios, as empresas não fizeram essas alterações do dia para noite, sim, agora vamos passar. Foi feito alguns estudos e tudo mais, uma analisada. De vez em quando em alguma rota eu coloco um extra loader, tava passando por lá para ver, mas não teve nenhuma alteração. Tanto que no momento que a gente está gravando agora, está super em alta, né, o que está acontecendo no Oriente Médio, com os novos ataques e tudo mais.
Mas se isso impactou agora no frete comparado ao que impactou no ano passado, não. Porque desde o ano passado, já tudo foi reorganizado. Então não tem nada de novo, digamos assim. Então, para a parte dos que são rotas regulares de container, que é o nosso foco, basicamente o de agora não sofreu nenhum impacto drástico igual teve no ano passado. Outra coisa que a gente falou bastante no episódio anterior foi da situação do aeroporto de Guarulhos, né? Ainda tá foda lá ou melhorou? Tá. O que depender da Um abraço infraestrutura pro pessoal do aeroporto de Guarulhos. Mas são infraestrutura, né? É questão de infraestrutura. E também, assim, podemos dizer que melhorou no quesito um pouco mais de atenção. Então, foi uma parte que acho que o aeroporto até aprendeu um pouco mais com essa parte de dar devida atenção em alguns fatores. Mas ainda, por exemplo, quando não tem problema, tá tudo certo. Só que quando dá problema, aí os problemas são cabulosos. Uma bola de neve gigante, assim. Caros, aí começa fulano que consegue ver carga, outros que não conseguem ver carga, localizar, não localizar. Então vira assim meio com um game meio estranho, assim. Aí junta isso com greve de receita, aí se está dando canal verde, tá tudo certo, mas aí começou a dar uns canais diferentes, aí Mas esquece. as DTA tava travando tudo. Tudo, né? 100%. Aí fez cascata daí, né? Parando um pouquinho, aí o que não estava sendo impactado começou a ser impactado, aí o outro não acontece isso, comecei a fazer contigo, começou a dar problema. Então, vamos dizer assim, que a parte de sumir carga, aquelas coisas que a gente viu no ano passado, carga na chuva, não sei o que, não vimos ainda com tanta frequência esse ano, né? Até porque não choveu tanto ainda, né? Mas vamos ver. A gente está vendo mais problemas terceiros acontecendo, receita, as DTAs, etc. e tal, que vem impactando diretamente. Então, Guarulhos, assim, ele sofre muito mais do que todos os outros aeroportos, principalmente porque é o aeroporto que mais recebe cargas, né? Sim. Então, obviamente, ele sempre vai estar nesse holofote, né? Mas, assim, comparado ao semestre passado, vejo que ainda tem problemas, mas ele está menos pior. Menos pior. Foi no semestre passado que veio a mudança aduaneira lá dos tratamentos das cargas aéreas ou foi no... Não, isso já faz um ano. Faz um ano já. Foi um ano atrás isso. 1 ano e meio atrás, eu acho, né? Cara, 1 ano e meio? Não, acho que faz 1 ano. Eu acho que foi novidade, não é mais novidade. Final meio de 20... não vou lembrar de cabeça, passa tão rápido o tempo agora. Mas tu disse quando mudou o sistema para o CCT? Geralzão, isso. Acho que foi 1 ano e 3 não meses. Foi que deu também, começou a dar uns baques de, não liberava, tava travando, ia começar a acumular, e desde então só se fala em acúmulo de carga, atraso, perdeu carga sendo molhada. Que daí são dois problemas diferentes. O primeiro foi a questão do CCT, que aí travou tudo, também. E depois foi a questão da infra e organização do aeroporto. Entendi. Pela mudança do sistema também. Então, foram duas coisas que impactaram assim, que até hoje daí tá meio... Vem engrenando, né? Mas... Gabi, e na questão do comportamento dos clientes, você sentiu que eles estão mais receosos em querer embarcar as cargas, estão mais seguros nesse semestre? Como é que tu sentiu isso? Eu acho que, assim... Pelo que a gente percebe, é sempre chato ficar voltando no tema pandemia, né? Assim, mas eu acredito que depois... Acho que traumatizou um pouco, né? A gente já estava até falando aqui, né? A gente acaba sempre... Crise de pânico dentro de casa. Sim, a gente sempre volta nesse tema e eu tento evitar voltar nesse tema, mas é impossível porque todo o curso que a gente vai, toda palestra, todo evento de comércio exterior, às vezes a gente vê que os palestrantes ficam muito presos nisso e não acham um futuro, assim, né? Mas a verdade é que isso preparou os clientes para uma situação dessa, né? Hoje não é impossível que o frete chegue num panorama de 10 mil. Não é o ideal, mas a gente sabe que nada é impossível. A gente sabe que as situações que sempre aconteceram com problemas, né, pré-pandemia, mas a gente vê que os problemas parece que se agravaram, principalmente no marítimo, pós-pandemia. Então, assim... A gente vê esse movimento do frete para não reduzir, para ter esses... Aí tem blank sailing, aí tem isso. E o cliente hoje ele tem mais ciência disso, de que os fatores externos estão atingindo demais o frete, né? E eles acabam aceitando, até aqueles que têm o valor de produto
baixo valor agregado, eles acabam aceitando porque tu não tem muita saída, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, digamos assim. Então, assim, é sempre chato, porque toda vez que o frete ele vai subir, tu tem que dar toda uma justificativa, porque daí o concorrente tem, às vezes, uma opção que é mais baixa, e até tu falar para o cliente assim, tu vai arriscar, mas tu vai embarcar? Então, assim, o aceite está meio devagar. Às vezes é mais rápido. Eu acho que hoje tá um pouco mais equilibrado. Sim. Eu acho que hoje a diferença do pré-pandemia é que a informação ela está dissipando muito rápido, né? Então, informações de armador, de companhia aérea, de terminal, de tudo. Então, hoje, praticamente todos os agentes de carga vão ter o mesmo speech, porque vai ser Mesmo o quê? Speech. Nossa. Se tu entra no LinkedIn... Mesma narrativa, sim? Mesma narrativa. Sorry. Nossa senhora, cara. Excuse me. Por isso que eu só jogo uma vez por semestre esse cara, né? Olha. Presença VIP, galera. Começa a dar os problemas, os gargalos e tal. Tu entra no LinkedIn, todo mundo tá falando a mesma coisa. Então, assim, a informação ela tá bem dissipada, assim, todo mundo consegue. E o cliente, com certeza, ele tem acesso a essa informação. Se ele vai aplicar essa informação para a carga dele, é outra história. Sim. Mas eu vejo que hoje em dia, o pós-pandemia, né, a informação ela tá ali. Né? Como se vende essa informação, como um armador vai colocar um Blake Sailing para manter um frete mais alto, alguma companhia aérea vai vender espaço para e-commerce para manter um frete mais alto, enfim, é outra justificativa. Mas a informação em si, ela tá rodando. Sim, a pandemia criou casca para todo mundo, trouxe entendimento, para quem está na logística, principalmente, trouxe um entendimento do que é possível e o que não é possível, porque, principalmente na nossa trade, até chegar a pandemia, poucas vezes se via um frete de $3.000. Sim. Aí agora, qualquer mini mudança no mundo, nem que seja no Brasil, a gente só sofre aqui um efeito colateral, o frete já vai para 6, 5 mil. E ainda os navios continuam cheios e por aí vai. Então, a pandemia realmente trouxe, digamos, o entendimento para tanto para os armadores, né, que é um grande player, tanto para os clientes também, de ficarem cientes de que está subindo, vai ficar subindo, igual foi na pandemia. Então, é um efeito geral no mercado, né, para todos os players. Eu acho que está muito aberto, né? Por exemplo, assim, não é minha área, mas começou a dar a treta Estados Unidos e China ali das tarifações e tal. Quando deu os 90 dias ali de como é que foi? Esqueci. Deu trégua. 90 dias de trégua ali. O frete marítimo transpacífico explodiu, né? Sim, e o movimento natural que a gente começou a ver era os armadores tirando os navios de outros mercados que estavam pagando menos e jogando para lá. Uhum. Então, essa informação talvez já acontece há 1 trilhão de anos, mas agora está mais aberta, está mais transparente para todo mundo. E até para a gente, né, justificar, etc. E tal, porque a demanda para o nosso mercado continua a mesma, só que a capacidade de espaço reduziu. Então, vocês viram essa guerra tarifária afetar as exportações do Brasil e dos Estados Unidos? Tipo, positivamente ou negativamente? Eu acho que sim, no começo uma parte mais especulativa, sim, né? Mas vamos ver na prática isso aí. Eu acredito que não, porque assim, quando aquilo que a gente estava falando, né, sobre tarifa, comparando o Brasil com os Estados Unidos e os demais países, o Brasil tem uma tarifa menor, então assim, ainda não vejo que isso afete tanto. Vejo outros players, outras trades também com dificuldade. Agora não tanto, né, dependendo do lugar. E chegaram a ver, tipo, complementando, né? Vocês viram, tipo, empresas que exportavam para os Estados Unidos estarem exportando para outros países por causa do efeito dos tarifaços ou não? Até porque a gente foi muito pouco penalizado, né, pelos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil ele é exportador basicamente das mesmas coisas, né? Então é bem específico e quanto aumenta a regra, né, quanto aumenta o nível ali da tarifa, é um negócio geral, genérico, lá eles vão estar com a mesma regra do jogo. Então, quando é algo que impacta pouco, digamos assim, comparado ao que foi Brasil versus China, digamos, muitos negócios, cara, frente do que o Brasil exporta, continua rodando normal, digamos assim. Eu acho que Mas o que acontece é uma incerteza local daí no mercado de será que eu vou importar ou não vou importar? Porque será que vai continuar ou não vai continuar? E aí talvez de receio local do mercado americano deve ter dado uma trégua que baixou um pouco o volume e tudo mais por esses receios. Tanto que da parte do principal mercado, que é o asiático para o americano, quando veio as tarifas,
né? Tem relatos aí que os bookings da Ásia para Estados Unidos caiu, sei lá, 70%, 80% do dia para noite. E aí os armadores já começaram a tirar navio. Aí a primeira, né, trégua que aconteceu foi com os países ali do Sudeste Asiático, que também, né, são bastante produtores para os Estados Unidos. Aconteceu o mesmo movimento no aéreo. Então, por exemplo, quando deu as questões das tarifas ali, hoje quem comanda o mercado aéreo sobre frete, níveis de frete, é o e-commerce. Então, quando... Não mudou, né? Hã? Não mudou, né? Que eu acho que já faz uns 4 episódios que tu fala Sim, isso. Não vai mudar. é porque a gente tenta repetir para... Né? Pra ver se muita entende, né? pessoa Pra ver entende. se a Fica na galera cabeça. grava, né? Brincadeira, pessoal. Não, mas é importante falar. Tipo, Mas eu digo assim, da parte do e-commerce, quando deu a questão das tarifas, China, Estados Unidos, assim como do armador, também os navios, cancelamento e tal, cara, em uma semana, assim, desapareceu, assim, e o que acontece? O e-commerce, eles fretam aeronaves, né? Então, a partir do momento que eles não têm compra, não tem avião. Então, foi meio tenebroso o negócio, assim, do nada a capacidade, tipo, sumiu, desapareceu. quanto tempo isso ficou, esse susto? Depende, assim, né, das rotas e tal, mas vamos falar China e Estados Unidos, né, em geral. Ficou ali uma semana e meia, 2 semanas, assim, que meio que derreteu, aí depois começou a voltar e tal. Ficou muito naquela... Eu vou te tarifar 30%, aí 90%, aí 100%, é truco, né? Truco, 6, E aí os caras falam, pô, se é isso aí, então espera, para tudo, vamos ver onde é que vai dar. Quando fica essa incerteza, o mercado já começa a... ou se antecipa, porque vai começar, se não tem uma data, o pessoal começa a se antecipar. Mas depois, quando efetivamente deu aquela carta branca de que não vai ter a tarifa até X dias, todo mundo, vamos importar, vamos fazer estoque, porque é X dias, até qual que vai ser o acordo depois que isso vai ser feito. A tarifa, provavelmente, alguma coisa vai entrar. Então, muita galera lá, a gente vê que já importou uma grande quantidade, porque a gente via que, quando retornou, voltou todas as rotas normais e teve que voltar um excedente, um excesso de oferta muito maior do que era o normal. Capacidade a mais do que já existia. Capacidade a mais, E o frete nada mais é do que oferta e demanda. Então, qualquer coisa que mexa nisso, tanto vai fazer aumentar, tanto abaixar. Até parece que né, não acontece na parte da baixar, nunca vem, mas a gente sofreu isso aí aqui na nossa lane ano passado, finalzinho do último semestre, para esse semestre, a gente teve assim, uma redução no frete bem considerável por conta de um excesso de oferta. E aí agora a gente teve um aumento abrupto por conta da falta de oferta, que tudo foi para onde? Estados Unidos. Até eu fui um pouco bem... não é possível que isso aí vai estar acontecendo. Tanto navio... É bem negacionista. Não é possível que tanto navio assim tem que ir para a Ásia, vão ter que tirar tanto navio aqui do Brasil e tudo mais. Só que se tudo se regular um pouquinho ali, já a oferta e a demanda aqui para o Brasil já começa a pressionar os espaços, já fica mais competitivo e gera um efeito manada, às vezes, de que tem que começar a importar então, porque vai começar a aumentar o frete, aí todo mundo se antecipa e todo mundo está fazendo a mesma coisa junto e todo mundo está fazendo a mesma coisa junto no mundo. E aí a competição por container é a mesma, seja para o Brasil, seja para... E o armador o transportador específico vai olhar quem está pagando mais e vai colocar a capacidade de espaço naquele mercado, ponto. Aonde eu vou colocar meu navio e para onde eu vou liberar meu container? Para onde vai me dar mais dinheiro, porque até 2 meses atrás eu estava no prejuízo em algum lugar e ninguém estava lá passando a mão na minha cabeça. Então ele vai lá e aproveitando o assunto, eu vi uma galera no LinkedIn comentando que rolou uns Black Sailings que não teve sucesso. Como é que, tipo assim, gente falando que teve Black Sailings e para tentar aumentar o valor do frete e parece que não funcionou ou teve dificuldade de subir tanto quanto queria. Vocês podem comentar sobre isso? Esse Black Sailing que não aconteceu, na verdade, assim, o frete ele começou subindo, né? Em janeiro ali, Ano Novo Chinês. Ano Novo Chinês. Então, o frete ele já vem naquela tendência de subir. Mas aí tu trouxe um tema que é verdade, antecipação. O importador ele aprendeu a se organizar. Então, aquele importador que trazia tudo correndo para pré-feriado chinês, ele se antecipou, ele já se organiza para não pagar muito mais caro. Então, assim, o armador viu que essa demanda diminuiu um pouco, e aí a gente vê que em março eles começam com tentativa de blank sailing, para abril ter tentativa de blank sailing de novo. E o que a gente vê no mercado? Que o blank sailing não está pegando, que não tem demanda para tanto. E aí tu está na rua escutando de cliente que está vendendo, mas está mantendo. Como é que está isso? Aí tem mercados que estão vendendo bastante, tem mercados que estão com mais dificuldade. Tu vê que teve muita tentativa por parte do armador, mas não pegou. E aí
maio a gente já sente esse aumento agressivo com o acúmulo de cargas de abril. Abril acumulou cargas desses blank sailings que não estavam pegando, né? E aí, maio, ele vem com feriado de 5 dias com essas cargas acumuladas e mais feriado. Mais blank sailing, desculpa. Então, isso acabou acumulando mais e fazendo esse efeito cascata. Né? Nunca é uma coisinha só, porque se mantém, digamos, né, um mercado com baixa demanda de carga. E é somente isso, talvez, né, seguiria flat ainda, mas como tem diversos outros fatores externos, aí começa a criar mais, dando mais faísca, até que realmente vire um caos generalizado. Tanto que a gente via aqui, essa questão da antecipação, a gente via com muitos clientes de que ainda estou com alto estoque aqui, não estou conseguindo vender. Também teve uma série de outras razões com que brecou um pouco, principalmente dos importadores, de muitos segmentos, e principalmente falando de commodities, que são carga baratas e que tem competitividade aqui no Brasil com produção nacional, que ano passado a gente teve aí um aumento do dólar acumulado no ano de 20 e poucos %. Sim. E um frete muito alto. Então, pensa, se o cara traz uma carga barata, paga um frete caro e importa num dólar alto, esse ano a gente já teve queda no frete e também já uma redução no dólar considerável, de 6,15, 6,20 para 5,50 agora. Então, se o cara importou, pagou, fechou o câmbio com um câmbio não muito favorável, lá 6 e pouco, importou com frete a $8.000, como é que ele fica competitivo depois com um frete a 2 e uma taxa de câmbio 5,70? O concorrente dele está muito à frente dele, digamos assim. Então, deu uma brecada assim, no mercado de alguns players que começaram depois ali, cara, vamos ter que girar caixa mesmo e importar depois, fazer preço médio e por aí vai. E então, tudo isso depois, o cara vem arrumando o estoque dele, trazendo mais carga, agora começando também as importações de preparação de final do ano, Black Friday e por aí vai. Mais Estados Unidos, mais tensões no Oriente Médio, toda essa instabilidade, o pessoal já quer se antecipar. Então, a gente viu tudo isso junto acontecendo. E é óbvio que o mercado shipping ele é global, então, cara, se aumentou, se alguma rota está pagando muito, igual aconteceu com os Estados Unidos, eles vão retirar a oferta aqui do Brasil, vão fazer os blank sailing, tanto que teve mês aí que a gente vinha vendo serviços que estavam tirando 3 a 4 navios do mês. Eles tiraram o serviço para cá, para navegantes, né? Teve serviço que foi retirado totalmente, né, para navegantes. Então... Sei, tem serviço que de ter uma regularidade de 4 navios mensal, acabou que teve um só. Ah, é? Para onde que ele Sim. foi? Foi servir como extra loader, né? Ele já tem a rota para os Estados Unidos. Ele não foi um caso que eu vou, agora que está pagando mais lá, eu vou para lá. Não. Ele já tem a rota regular dele, só que ele precisava ofertar mais capacidade de espaço. Por quê? Né, digamos assim, não tem navio disponível no mundo agora com toda essa reorganização que já vem desde o ano passado, lá com o fechamento do canal de Suez, digamos assim, com esse risco de passar por lá. Então, precisou de mais navio para dar vazão a todas as cargas do mundo, fazer toda essa reorganização de rotas. Uma rota mais longa vai exigir mais Então, embarcações. Desde então está assim. Então, chega no momento que tem um frete muito atrativo para os Estados Unidos, que saiu aí de $1.300, $1.500, e em 2 semanas, 3 semanas, estava pagando $6, $7.000, eles vão querer surfar aquela onda. Com certeza. Então, o que vai entrar? Cara, vamos botar extra loaders. Qual que é a rota que está pagando menos e que não é muito favorável no momento? Brasil. A gente sempre é o elo mais fraco da corrente do comércio global. Então, óbvio que o armador, cara, eu vou tirar o navio do Brasil, vou esperar tirar a oferta de lá, o frete vai, teoricamente, subir, né? Isso efetivamente aconteceu. E a nossa demanda continua igual. E a nossa demanda continua igual. Então, só isso já faz com que fique uma competitividade por espaço muito maior com o que está disponível aqui. Vocês notaram problemas com maior de detention, demurrage nesse semestre? Dificuldade para devolver vazio? Dificuldade para devolver vazio faz tempo, né? Eu acho que a gente ainda sofre do ano passado, né? Mas não tão pior. Deu uma, digamos assim, deu uma melhorada, digamos. Eu acho que foi num podcast passado que Foi bem captado. Acho que foi no podcast passado que eu falei que esse ano possivelmente seria um ano de resoluções, digamos assim, porque foi tanto problema no passado. Começou o problema do Mar Vermelho lá com os ataques dos iotes que paralisou as passagens lá no canal de Suez. Então já
estava tudo reorganizado. O caos já tinha acontecido no primeiro semestre. Então, era muito esperado que esse ano seria um momento de resolução. Se ano passado foi problema, esse ano seria, se faltou navio, agora vai ter navio sobrando. Então, mais oferta, o frete ia ser algo mais estável. Mais flat. Mas já era tanto problema que estava acontecendo, mais infraestrutura brasileira colapsada, não tinha depot para devolver container. Então, a galera também vai, tá faltando depot, vai arrumando espaço, vai ganhando produtividade, alguma solução ele estava encontrando. Cara, sabe como é que eu sei que isso incomodou muita gente? Porque esse foi o episódio mais ouvido ano passado, cara. Tá todo mundo procurando. A gente falando de... Precisamos conversar sobre devolução Será que é só comigo que tá acontecendo devolução de container vazio. Foi o episódio mais ouvido, cara. Porque a galera tava... Todo mundo se fodendo. Então todo mundo já tava com um problemas, problema que né? não tem como... Não tem solução, basicamente não tem Tu solução. Tem que esperar, as coisas de infraestrutura não acontecem. Infelizmente a noite pro dia, né? solução é jurídico. Infelizmente. Aí Os todo mundo- advogados tá feliz pra caramba nessa época aí. E a gente fica numa ponta, o agente de carga ele fica numa situação que A ele... culpa é do agente de carga. Sempre. Cara, sempre. só conseguiu, A não gente me fica ajuda. ali, olha, naquele intermédio ali que não, né, e chora para um lado e chora para o outro, e a conta alguém vai ter que pagar, e sobra pra gente de carga bastante coisa. Sim. E aí a gente já vinha com esse ano cheio de problemas. Então, pra ter mais problemas do que já tá tendo, realmente a gente vai ter que se superar Vai muito. ter que ser, tomara que não tenha. Mas não duvide que É possa isso aí. acontecer. E aí Não era, duvide. tá, ok. Olha o mas trauma da pandemia, já não duvida nada. mas esteja preparado para o inesperado, né? Sim. E aí não se falava de tarifação e tudo mais de um jeito que é tão abrupto que virando foi, uma né? chave do jeito que foi, né? De mudar completamente o jogo do comércio global. É. Então, essas ações que eram inesperadas, somada ao que já estava de problema, foi aí sim realmente, né, onde dá essas mudanças abruptas nas movimentações logísticas. E, realmente, um dia não está tendo nada, outro dia muda tudo e bola para frente. E aí a infraestrutura não vai mudar do dia para noite. Não, Mas não. os pedidos e decisões de se vai ou não vai, isso aí é rapidinho para fazer uma movimentação. E assim, a gente já está... já finalizamos o primeiro semestre, podemos falar, né? A partir do segundo começa muito parte de Black Friday, de Natal, compra, blá, 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 blá. E os clientes já estão se preparando para isso, né? Cliente de varejo, enfim, Sim. cliente que atende essas datas. Eu não lembro se eu já perguntei, mas assim, isso afeta também as importações do Brasil para Black Friday no Brasil ou é mais por causa do efeito nos Estados Unidos? O que tu diz? O Afeta- Black Friday? Black Friday no Brasil. Sim. Afeta Assim, bastante? durante a pandemia foi muito mais, né? Sim. Durante a pandemia foi muito mais porque todo mundo estava em Consumos casa, né? desenfreados. Então, Porque, os bombou, Estados né? Unidos é a maior economia do mundo, né? Com Então, certeza. obviamente que a Black Friday deles afeta a gente. né? Não, e isso vamos dizer assim, o Brasil não é um país, falando em aéreo, não é um país de rota direta, né? Então, China-Brasil não é um país de rota direta. Aham. Isso quer dizer que a gente sempre depende de uma primeira pernada. Isso aí. Isso quer dizer que se a rota China-Estados Unidos ou China-Europa dá um boom e a nossa demanda está igual, consequentemente o nosso frete vai subir também porque essa primeira pernada subiu. Então, isso é uma coisa que no Black Friday a gente vê bastante acontecer. Porque, como a gente falou, os Estados Unidos vai estar ali, né, vendendo loucamente, então vai ser um período onde o Brasil também vai estar com uma demanda mais aquecida, mas por conta dessa primeira pernada estar muito mais aquecida, tem a questão da Apple, né, novos lançamentos de iPhone, etc. e tal. Então, tem aqueles fatores que todo mundo já sabe como é que funciona. Eu acho que assim, esse ano, o segundo semestre, com tudo que a gente está vendo na questão de geopolítica, seja guerras faladas e guerras de fato acontecendo, somando com o que a gente já tem de usual de segundo semestre, eu acho que o segundo semestre ele tem tudo para ser bem movimentado, muito mais do que o primeiro. Esse é o meu ponto de vista. Assim. Vejo que nem a gente falou anteriormente, primeiro trimestre desse primeiro semestre mais tranquilo, um segundo trimestre já movimentado, e eu acho que isso só tem a piorar, vamos dizer assim, nos próximos 2 trimestres. É porque a gente já teve uma antecipação do peak season, né? Na verdade, em tese, começaria mais em julho, assim, começa o movimento. A gente já vê junho com essa alta demanda. Aí a gente vê os blank sailings, aí a gente vê que tem carga que tu tá fechando e que não vai conseguir embarcar por causa de blank sailing, já tem acúmulo. Então, assim, olhando esse panorama, realmente, a tendência do frete é subir. Já por si só, já sobe nessa época, né? Então, assim, a tendência é ainda mais por esse acúmulo de cargas. O peak season, vocês estão vendo que ele antecipou
Só antecipou ou ele vai ser mais longo? Eu acho que ele antecipou. Tipo, ele não vai perdurar por mais tempo que o normal. Não, ele vai. Porque assim, ó, a partir do momento que tu tem as datas, o Black Friday pega muito no Brasil. Porque o Brasil ele tem uma cultura, assim, eu não diria copiar, mas ele tem intrinsecamente algumas culturas que ele pega de outros países, né? Então, o Black Friday ele vem pro brasileiro, assim, e vendo os importadores, as indústrias, eles vendem Sim. muito. As empresas fazem muita ação de marketing, né, Muita pra ação. vender. Então, ela se prepara. Eu tá se não sei preparando agora. aonde já eu vi, começou. tá? Mas alguém tá fazendo Black Friday já. Agora, em junho. Já? É que tipo, é sempre- antecipamos a Black Friday. Ah, vai Toda se ferrar, sexta-feira é Black Friday. Eu cara, acho que eu nervoso acho que me que dá essas assim, coisas, cara. É, a gente Ele a gente, né, eu acho que deu uma mexida essa questão de peak season, assim, porque, por exemplo, se a gente pega os números de processos, e falando de aéreo, processos de tonelagem Brasil, o segundo semestre ele é realmente um pouco mais aquecido, mas ele está mais linear do que ele era pré-pandemia. Então, pré-pandemia era bem mais notório. Tu vê assim, geralmente janeiro, fevereiro, às vezes era muito reflexo do final do ano passado. E aí depois vinha março, abril, maio, junho, aí começava a dar uma aquecida. Hoje em dia a gente já vê que ele está mais flat, tanto o primeiro quanto o segundo. Tem uns meses de pico, por conta de Black Friday, Dia das crianças. Dia das Mães, Dia das Crianças, assim, tem Natal, então tem uns pontos específicos que fazem o mercado aquecer. Mas eu vejo que hoje o peak season ele não é tão, como é que eu vou dizer assim, a gente não prepara os clientes lá em janeiro para o peak season lá de setembro. A gente prepara os clientes em janeiro para o peak season em fevereiro. Sim. Ou final de janeiro. Então, acho que hoje ele já está ele tá bem mais mexido. Assim. Existem diversos peak season dentro do mesmo season, vamos dizer assim. Então, estamos em alta temporada agora. É alta temporada. Exatamente. Eu vejo assim... Eu lembro que a época de Sony, Apple, quando eles lançavam produtos novos, assim, era um absurdo, assim, não tinha espaço para ninguém, o pau pegava. Eu vejo que hoje em dia o mercado ele já tá o mercado se abriu muito mais, então existem mais companhias aéreas que atendem essas empresas, então aquela rota linear, aquela rota comercial, ela permanece, óbvio, vendendo espaço também, mas o fretamento de aeronaves hoje virou um negócio mais simples, assim, do que era antigamente. Então, isso faz com que o mercado ele vá se adaptando de outras maneiras. Então, a gente vai começando a ver que o mercado está aquecendo por quê? O mercado está aquecendo porque o e-commerce está bombando. O e-commerce está bombando por quê? Por causa do Black Friday. Ok, vamos rodar para outras rotas, vamos criar desenvolver outras opções, porque no aéreo a gente tem uma infinidade de opções de companhias aéreas, não é que nem o marítimo, que a gente tem alguns armadores só. O marítimo é mais fácil a vida, né, Cassio? Muito mais. Olha o tanto de cabelo que o Murilo tem, olha o tanto de cabelo que eu tenho, né, cara? Se pegar uns semestres atrás, estava faltando bastante. Mas por essas questões, assim, eu vejo que perdi minha linha de raciocínio. Obrigado. Ficou pensando no cabelo. Eu sou um ótimo apresentador podcast. Cássio, Eu ferro com a linha para de raciocínio. chorar, você falou em cabelo, tá chorando, Cássio, para. Mas Você disse que tem mais opções de companhias aéreas para fazer essas. Pra gente fugir desses gargalos logísticos, né? O aéreo... Antigamente deu um furacão em Miami. Acabou o mundo. Mas é padrão, né? Se na Flórida não tiver uns furacão lá no segundo semestre. Hoje em dia já é mais simples, a gente já consegue fugir. Fazer alternativas rápidas. Não se escuta tanto, por exemplo, que antigamente os clientes falavam a carga não pode passar pelos Estados Unidos. Antigamente era de 10 cotações, 11 era isso. Hoje em dia, lógico, vai ter um ou outro ali que prefere. Às vezes é muito mais cultural dele do que de fato um problema que pode vir a acontecer. Então eu vejo hoje assim, mais aberto, a gente consegue sair um pouco do gargalo. Assim. Dá para criar até também novas opções, né? Porque no aéreo não tem... É mais rápido, então roda as aeronaves... Né, vai e volta muito mais rápido do que no marítimo para criar uma rota que precisa de regularidade. Tem, sei lá, 90 dias. Se é um serviço semanal, 7 dias, cada 7 dias sai um navio. A rota completa tem 90, quantos navios tu precisa para fazer rodar com regularidade? No aéreo, uma rota China-Brasil, se viesse direto, né, hipoteticamente, seria 2 dias, vamos supor. 2 dias para ir, 2 dias para voltar, rotas hoje que são menos aeronaves. Um dia. Então, é bem menos aeronaves que você precisa, então tu consegue fazer uma... Por conta do fuso, existem rotas hoje que atendem mercado de e-commerce que vem da China para o Brasil em um dia. Sim. Voa terça e chega quarta, por exemplo.
Se tu olha horas de voo, dá 30 e poucas horas, né? Sim, mas Daria aí- mais de um dia, só que por conta do fuso chega no outro dia. Ganha um tempinho. Daí isso aí traz mais liberdade para criar até soluções contornando aquele caos que está acontecendo. Mas, pô, no marítimo, para tu ter essa regularidade, é muito mais complexo, porque o navio não escala somente 2 portos, né? Diversos portos que escala, são, digamos assim, um pinga-pinga, como se fosse um catarinense aí, um Abraço, um pessoal da ônibus, Catarinense. Agora o pessoal catarinense que ouviu o podcast, obrigado. como se fosse uma linha de ônibus, vai passando em diversas, né, estações. Então, tudo isso cria uma complexidade que no aéreo é muito mais fácil de tu contornar pelo tempo, né? Só que você aí tem o pulo do gato. Porque, por exemplo, se no marítimo não tem o que fazer, não tem o que fazer. No aéreo não existe isso. Então, você chegar para o cliente e falar, no aéreo, não tem o que fazer, é um selo de incompetência na visão do cliente. Vai acontecer uma vez ou outra que não tem o que fazer. tem. Eita. Tô Pegou? esperando tu explicar. Porque ele está dizendo assim, se eu entendi certo, né? Que o marítimo tem poucas opções, o aéreo tem muitas opções. Pelo aéreo ter muitas opções, tu não tem margem para dizer não dá para fazer. Tu vai ter que criar, tu vai ter que dar um jeito de fazer acontecer, entendeu? Enquanto no marítimo, sei lá, é um destino que 3 amadores atendem, todos eles estão no mesmo navio e não tem espaço em nenhum deles. Não tem o que fazer, vai ter que esperar. Então no aéreo não existe isso, e aí que está A complexidade, do marítimo é muito maior. Vamos supor, dá para se pegar um navio ali e colocar para escalar num porto específico, pagando uma certa quantidade de valores bem alta. Mas aí tu do vai ter- marítimo é maior? Eu Oi? acho que do aéreo é maior a complexidade. A complexidade do- Não, eu tô dizendo que, tipo assim, no marítimo é muito mais complexo de tu ter essas mudanças, entendeu? Entendi. Do dia pra noite. Tipo, Entendi. tá, tu Sim, pode sim. fazer lá uma mudança e tentar fazer uma escala específica. Mas, meu, a complexidade que isso é pra contornar é muito mais alta. Porque, tá bom, consegui fazer o navio ir lá, mas será que vai ter container pra disponibilizar e colocar depois tudo no navio? Essa carga depois eu consigo, se for um navio, vamos supor, de carga geral, um breakbook da vida, essa carga dá para colocar nesse navio? Não é tão simples, é bem complexo essa cascata de ações que se precisa para fazer uma movimentação, uma movimentação no marítimo. O cliente quer levar um navio de container para São Chico, não tem como. Não vai rolar. Mas se Tem ele estrutura. quiser, Pega 101 e vai. se ele quiser fazer um fretamento de avião para pousar lá no aeroporto internacional Dá um de São jeito, Francisco do Sul, Francisco do dá para Sul, dar um jeito, entendeu? Dá para vai pensar. conseguir. Tem aeroporto às vezes Sul. Porra. Eu não sei, É cara. um baita. Baita. Deve ter uma fazenda lá com um monte de hectares que pousa no teco-teco. Olha lá. Nem teco-teco, acho que pousar. Meu Deus do céu. Vocês que estão falando mal da cidade de vocês, tá? A gente pode falar, tá? Que a gente é de lá, então Não fale mal. tá tudo certo. O sonho do Cássio é ver pousando lá um avião grande, um 747, um 777. um Antonov. Antonov, que sobrou de alguns ali. Vai pousar lá em Joinville, vai parar em São Chico e pousar em Joinville. E a parte de full container e LCL, vocês viram algo interessante? Tipo assim, mais gente procurando o LCL ou não? Eu perdi bastante carga do aéreo para LCL. Malditos, né? Eu tô com bastante cliente e até um ponto que me chamou a atenção recentemente nas visitas que eu fiz foi a quantidade de LCL aumentando. E quais foram os comentários que eu escutei? Que aí é que tá. De um primeiro semestre que eu não sei, é aquilo, o mercado vai bem, tem outro mercado que não vai, que daí o cliente só quer trazer aquela matéria para o estoque para não faltar. Então, ele prefere não trazer o container para não tirar fluxo de caixa. Mas eu tenho escutado muito isso. A gente aumentou o LCL por causa disso, o cliente quer trazer aqui só para garantir a mercadoria. Então, eu senti esse aumento. Que entra naquela coisa do estoque alto e vai importar o que é necessário. Se ele tem Sim. lá diversos produtos, às vezes ele está vendendo um que é o carro-chefe dele. Exato. Então, eu vou trazer esse produto aqui, só que agora eu E não olha o consigo fechar frete, né? container. E ele olha o frete. E olha Ele não isso aí. precisa fechar o container e ele até às vezes não fechava e trazia essa carga no aéreo. Porque eram amostras, etc e tal. Hoje em dia, daí ele olha, Dá pô, pra o esperar aéreo mais um tá pouquinho. X por quilo, o Vai LCL tá esperar. isso aqui, pô, Sim. quantos dias a mais, faço a conta aqui e tal, isso aqui. Que Manda está bala. mais, né, estável, não está no mercado também de euforia e tudo mais. É, que às Então, a gente também acabou vendo O uma estoque dinâmica parado- de LCL um pouco mais alta. O estoque maior parado compensa a oscilação do frete. Isso aí. E também a questão de frete no LCL, a dinâmica do LCL é bem diferente, o modelo de negócio. Então,
Até pouco tempo atrás a gente via os fretes sem ter aumento da LCL, mas aí tu sai de um frete de $1.500 para 6.000 agora, basicamente, que a gente está vendo, aí começa a ter algumas movimentações, só que não quer dizer que o frete do FCL aumentando drasticamente, o LCL também vai drasticamente aumentar. Então é uma situação um pouquinho mais diferente, mas se aumentou sim um pouco a quantidade de cargas LCL. O LCL ele consegue absorver melhor as oscilações, né, cara? Tipo, especialmente por questão de contrato e tudo mais. Isso né? aí. Já é algo, uma carga regular, o armador ele gosta, então quem usa NVO CC acaba que tem esses contratos de regularidade ali, tantas boxes que saem por semana, por mês e tudo mais. Então acaba que não fica sofrendo oscilação semanal. A previsibilidade maior, né? A gente gravou um episódio especial com o pessoal da Ulink, né? Falando sobre isso, eles explicaram bem essa parte que realmente a previsibilidade não é só a questão do preço menor proporcional ao frete, consegue previsibilidade de valores. Sim. Né? E que é outra dinâmica, né? Outra dinâmica. Comparado com aéreo, comparado com full, totalmente diferente. São 3 produtos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por mais que seja marítimo, a gente está falando de outra forma de prestar serviço, outra forma de distribuir, enfim. Sim. A dinâmica eu acho realmente... que o aéreo anda mais de mão dada com o FCL do que o LCL com o FCL. Porque se o marítimo sobe o frete drasticamente, sai de 2.000 para 7.800, consequentemente, parte dessa carga vai migrar para o aéreo e, consequentemente, o frete do aéreo também sobe. Então, eles vão... Eles caminham um pouco mais juntos. E se cai drasticamente o frete, também se vê o aéreo baixando... Perdendo muita demanda e, consequentemente, se perde demanda, o frete cai também. Só que aí, para baixo, tem um nivelador que é o e-commerce. Então, a gente viu em momentos de mercado de baixa, por exemplo, quando o marítimo estava mais baixo, onde a gente pressionava as companhias aéreas em negociação e tal, cara, explicava para eles, até passava essa visão de o mercado brasileiro é X% marítimo. Se o marítimo está caindo o frete, a gente precisa também reduzir o valor do frete no aéreo, porque senão a gente vai perder essa carga para o marítimo. Só que eles olham, pô, meu avião está cheio, como é que eu vou baixar? Então, a gente viu uma disparidade assim um pouco grande assim por 1 mês e meio, 2, que foi meio assustador. Assim. Cadê as cargas? A gente não está vendo carga, mas como é que está cheio o avião? Derretendo o frete 1 semana, 2 semanas, 3 semanas seguidas, e o aéreo flat, ou às vezes até do nada subia um pouco o frete, então... Mas no aéreo também teve outra questão. É aquilo, né? Tudo muito rápido. O aéreo também teve a questão da Europa, do apagão que teve. Eu posso estar falando besteira. Sim. Mas causou até um trauma em alguns clientes. Porque apagão elétrico? Exato. Porque, querendo ou não, tem aeroporto ali que é hub, né? Sim. De companhia aérea ali que faz consolidada, enfim. E aí o cliente ficou com medo, imagina, a carga também ficou parada lá, e assim, todas as rotas, os clientes evitando passar por alguns hubs que a gente já sabe que são conturbados naturalmente. E, né? Uns que falam português, assim, Uns que né? falam português. Nossos colonizadores? Que falam português. Na Guiana brasileira? Essa aí. Então... Angola? Não, eu tive assim, situações que o cliente, a tarifa continuou a mesma, não quero, justamente pelo trauma de parar ali e não sair. É o risco, né? É o risco, Mas sério, me conte mais, qual que é o problema na Guiana brasileira? Sério, é tenso assim ali? A Guiana brasileira, eles... Os tugas se perdem lá aqui. Quando... tudo são níveis de serviço, né? Então, o que o cliente... Se o cliente está buscando por preço ou serviço, né? Então... Disse tudo. Resumiu. É o serviço que tu contrata. Porque no aéreo tu tem vários patamares, né? Tipo assim, tu quer embarcar tua carga para ontem, tu quer que chegue ontem, né? Porque geralmente aéreo é assim, aí eles vão pedir um comparativo e aí tu corre o risco. Se tu for no mais barato, e isso a gente tem que orientar bem, né? Sim. E mesmo orientando, parece que entra por uma orelha e sai pela outra, né? Depois dá um problema. Eu odeio uma frase que é muito utilizada no mercado, infelizmente, de que se aéreo é urgente. Eu odeio essa frase. Eu discordo 400%. Falei besteira, então. Não. Eu estou concordando contigo na questão de que o aéreo é urgente comparado ao quê? Comparado ao marítimo? Com certeza. Mas dentro do produto aéreo existem diversos níveis de serviço. Então, o aéreo que é realmente urgente, ele precisa chegar ontem. Então, ele precisa daquela carga com 1 dia, 2 dias de transit time, uma coleta express, alguma coisa assim. Dentro do produto aéreo, a gente vai ter 3, 4 níveis de serviço. A gente vai ter um China que vai chegar em 1 dia,
a gente vai ter um China que vai chegar a 3-5, 4-7, 9-14. Então, existem níveis diferentes de serviço. Quando alguém fala assim, todo aéreo, se é aéreo é urgente, não consigo concordar. Né? E é uma coisa que, indo de acordo com o que tu fala, hoje, dentro do mercado, quando a gente vai fazer, pelo menos dentro da empresa, a gente sempre conversa ou tenta conversar com o time para buscar essas informações com o cliente de prontidão de carga, necessidade de fábrica, para que aí, de fato, a gente faça uma oferta dentro do que ele está, de fato, esperando. Sim. Então, não adianta porque aéreo é urgente, aí é urgente comparado ao marítimo, vou fazer uma oferta de 8 a 12 dias de transtime via na Guiana Brasileira, e aí vai dar problema pra caramba, e o cara do nada chegou na operação, não, preciso dessa carga aqui semana que vem, porque eu tenho uma feira, tem alguma coisa assim, então preciso alterar o frete para revisar a cotação, aí, né? Entendeu? Então, acho que a grande diferença dos níveis de serviço hoje são esses, a gente consegue dentro do produto dissipar essa informação de que todo aéreo é urgente e conseguir trabalhar em diversas opções de transit time. Sim, e até pegando uma parte do que tu disse de, entender qual que é a demanda do cliente, para o que ele precisa, e quando o produto recebe isso, às vezes ele consegue entregar algo que o cliente nem sabia que existia. Por quê? O cliente ele é um importador, o que ele sabe mesmo é da carga dele. Sobre a carga dele. Então, quem sabe de logística? Quem trabalha ali o dia inteiro com o agenciamento de carga. Então, realmente, o cliente, muitas vezes, ele não sabe o que ele quer. Mas nós também, quando somos consumidores, a gente, às vezes, cara, eu não sei o que eu quero, mas eu vou na loja, vou olhar a prateleira e vou ver o que tem, vai ver se eu me agrado de alguma coisa. Mas quando vem algum consultor e tu começa a explicar, eu queria alguma coisa assim, queria alguma coisa assado, o cara, tem aqui alguma coisa perfeita para o que tu precisa, veja se te agrada. É a mesma coisa para o frete, se tu tem uma demanda específica, igual o Cássio falou, é para atender uma feira, tá? Quando que vai ser essa feira? Semana que vem? Cara, se for semana que vem, não pode atrasar, vai ter que ser um serviço específico. É para daqui ainda 1 mês e meio. Cara, então tu tem uma flexibilidade de tempo. Se a tua carga é sensível a preço, esse serviço aqui vai atender. Mas também tem essa opção aqui se tu precisa de segurança. Então, entender a dor do cliente ou a demanda do cliente, tu consegue apresentar para ele o melhor serviço para aquilo que ele quer. Ele toma a decisão base o que ele tem de budget, o que ele tem de tempo e por aí vai. Isso serve tanto para o aéreo, que pode-se pensar que é para as cargas mais críticas e tudo mais, mas também serve para o marítimo. Tantas importações que acontecem que também precisam chegar para ser comercializada num período específico. Ou tem que chegar porque tem algum período de nacionalização, tem alguma licença de importação e N outras coisas. Então, saber essa necessidade da carga aqui no Brasil é também crucial para entender qual serviço se embarca. Não quero trabalhar com a rota tal, com o armador tal, companhia aérea tal, mas, às vezes, naquela origem, para aquele destino, por mais que tu não queira, é a opção que vai te atender. Isso aí. Não dá pra você ser brasileiro e querer escolher o armador que tu vai trabalhar, cara. Para com essa porra, cara. Esquece isso aí, velho. Não adianta ficar de mal com os caras, velho. Tu vai precisar desse. E isso é péssimo, porque daí o cliente vem assim, aconteceu um problema com o armador tal. Tá, não quero trabalhar com ele. Beleza, a gente te respeita e vai ofertar. Aconteceu um problema, daqui a pouco tu vai ficando restrito, tu não tem outra opção. Você embarcar aéreo daí só. E é aquilo que tu falou antes, assim, é o mesmo serviço para vários armadores. Então, assim, eles vão embarcar tudo no mesmo navio, depende como a tratativa vai ser com cada armador, mas não dá para tu ficar refém disso. E aí fazem aliança, vai tudo pros mesmos bolsos divididos, Eu defendo que assim, são casos e casos e períodos. Porque é muito cíclico. Uma hora um tá bom, aí depois outro que tava bom fica ruim, porque parece que vai migrando as cargas e aí vai acumulando pro cara lá e ele começa a dar problema. Aí a galera sai dele, vai para outro, parece que vai no pinga-pinga e vai desafogando e afogando alguns. É o que eu sempre falo. Você que trabalha em armador, tamo junto, a gente gosta de você. Agora, o armador, ele não se importa com a gente. Ele não se importa com a gente. A gente é muito pequeno para se importar. Especialmente você que tem 10 container mês, ele tá cagando para você. Cara, quando tu tiver 500 containers mês, aí eu acho que ele dá bola, né? Traz esses 10 containers mês pro aéreo, porque aí vai ser bastante tonelada e a companhia aérea vai te dar atenção. Aí pode ser legal. Prepara o bolso também. Vai sair barato? Não. Mas vai ser... Até porque o aéreo é para carga urgente. É urgente se você não se programa. Isso, Mas isso é verdade, depende muito da época. Tem armador tem armador que ele trabalha melhor a criança em está certa com sede, rota, por favor. Ele trabalha melhor em certa rota e não trabalha tão bem em outra, mas depende do período. É isso aí, depende.
Período de novo, de peak season, cara, vai ter contratempo e assim, e não tá no meu controle, não tá no controle do Cássio, não tá. A gente tem que lidar com essa alta demanda. Eu costumo até muitas vezes falar que às vezes também o armador tá fora do controle até propriamente dele, porque o maior interessado em entregar a carga, teoricamente, também é o armador, porque Com certeza. precisa fazer Ele girar. quer embarcar. Ele quer embarcar, ele quer fazer claro. chegar, ele quer que o container retorne depois já para a origem, para fazer outro frete e por aí vai. Então, às vezes é realmente Não é que ele não se importa contigo, é que tu ficou pra depois, só isso. Talvez tenha Vai alguém embarcar. com- Ele tá talvez se tenha- importando com o outro um Talvez pouco tenha antes. alguém Pode com ser 2 que mil containers que tá É, a passando carga na dele é mais frente, barata, velho. é mais Algum leve contrato no pagando container, mais. não é perigosa. Então é paciência, cara. E Mas também- é isso. E, por exemplo, no aéreo, quando a gente busca também soluções para outros aeroportos, né? Então, por exemplo, hoje Santa Catarina tem voos diretos para Florianópolis, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Então, a gente consegue fazer vários hubs, seja carga da China, da Índia, de onde for. E ainda existem clientes que, momento de peak season, ou Guarulhos com problema, e ele quer trabalhar com DTA rodoviária, porque ele não quer pagar um frete mais caro para Florianópolis, cara. Tem momentos de mercado que não fazer isso, tu vai comprometer toda a tua produção ou uma venda que tu tem que fazer Black Friday. Então, hoje, essas questões de opções de serviço que a gente tem para outros aeroportos também, dei o exemplo de Florianópolis, mas tem Curitiba, tem, enfim, todos os outros aí no Brasil, Nordeste, muito forte também, Porto Alegre voltando agora. Então, assim, abrir um pouco mais essa cabeça de que, sim, São Paulo é muito importante e sempre vai ser, só que existem momentos de mercado onde é importante a gente estar também com essa segunda opção para estar trabalhando em rotas mais alternativas. Né? considerar os riscos, né? Porque, igual tu disse, se tu tem um problema em Guarulhos, tu perde uma venda, quanto será que foi essa venda? Qual que é o impacto? Se você tivesse pago ali um pouquinho mais para levar para alguma outra opção E a backup, diferença, às vezes, não é nem tão grande assim, entende? sim. É que se olhar só pro custo, não considerar o valor que tem o risco. É que tem uma coisa importante, né? Às vezes é melhor você perder um pouco de lucro, ou até perder o lucro, E ter ficar que só no garantir, né? zero, Perder mas a garantir margem que o um cliente não vai cotar com o outro, né? Pra comprar aquela coisa que você disse que vai chegar no prazo, né? Isso aí. É isso. A São conta N- vai além da importação do São custo N da importação. variáveis que a gente sempre indica que seja observado, né? Porque, ou da mesma forma que tem no aéreo, também no marítimo existe também, né, apesar de a gente ter aí basicamente 12 armadores operando no Brasil, também dentre eles existe diversos tipos de contrato, serviços diferentes nesse mesmo armador que às vezes tu tem uma prioridade, uma diferença que evita alguns riscos, né? Eu costumo dizer que garantia nenhum armador dá por conta de tanto intempérie que Porque a existe. tua garantia pode ser Não diferente da tem. garantia dele, né? Mas eles sempre falam questão de prioridade. Né? Isso. Então, tu vai evitar uma certa quantidade de riscos. E aí, tu, digamos assim, se um cara teve a carga que foi reprogramada, é porque certamente alguém pagou para ter uma carga prioritária para embarcar. É um leilão para embarcar antes, né, cara? É um jogo de xadrez, na Isso aí verdade. não né? É uma... Não, leilão, quem pagar mais vai embarcar antes, né? De certa maneira. E não Mas- é também, porque daí às vezes não é só quem paga mais, às vezes quem tem mais volume também. São N situações de prioridade, digamos assim, né? Mas no spot ali, no cliente que tem 10 containers, o cara vai querer negociar muito. De novo, é importante. Nós sabemos que o frete ele impacta demais. Mas o cliente, o importador precisa ter noção de que nessas épocas, o frete muito abaixo tem mais risco. É isso que a gente sempre pega no pé. Assim. Não é que a gente quer vender o melhor serviço. A gente quer, sim, ofertar um serviço de qualidade, que a gente sabe que o valor impacta, mas o cliente ele precisa ter essa consciência. E tem uma coisa que toda transportadora, seja ela aérea, marítima, rodoviária, tem memória. Então, se lá, quando o negócio estava mais tranquilo, foi feito um leilão, ou jogo de xadrez, enfim, quando o negócio começar a ficar complicado, eles vão lembrar disso também. Então, isso é uma coisa que a gente vê bastante nas negociações, assim, estou negociando carga para fulano de tal. O fulano de tal, que lá no e-mail anexo, cotou, beleza. E que me trocou por conta de não sei o quê. Agora tá bom, toma aqui o Isso dobro. acontece. $5 e 2 calendários e um almoço. Isso aí. Acontece bastante. Teve mais alguma coisa que aconteceu assim de relevante? Tipo, falamos aqui do apagão na Europa, tivemos os conflitos no Oriente Médio como sempre, a guerra da Ucrânia já virou rotina, né?
Aconteceu mais alguma coisa além disso, assim, que chamou atenção e afetou a dinâmica da logística internacional dos fretes internacionais? Vocês lembram de cabeça? Tem uma frase que tu citou bastante já no teu LinkedIn, que é do frete subir de elevador e descer de escada. Isso. Teve agora um período do ano que basicamente, com essa vinda de uma oferta extra para o Brasil, porque a importação no Brasil inevitavelmente cresceu. Tanto que os problemas de inputs são um reflexo do crescimento de importação. Se continuasse vindo a mesma quantidade de container vazio, os inputs estavam prontos. Mas com um crescimento abrupto, aí obviamente ninguém estava esperando e a infraestrutura não se moderniza da noite para o dia. Então, para suprir também toda essa demanda extra, obviamente veio oferta. E essa oferta sendo, né, um pouco maior do que tem de demanda, fez o frete cair, digamos, descendo também de elevador, porque foi umas mudanças bem rápidas, não comparadas a períodos anteriores. Então, o que eu vejo que a gente está tendo atualmente no mercado é bastante oferta, já um preparo para o que está sendo feito, digamos assim, uma mudança, né, geral de dinâmica de mercado, que a América Latina e o Brasil vem sendo bem quisto, digamos assim, como um solo fértil. Porque se tu pega a Europa, tu pega os Estados Unidos, são mercados já hipermaduros, né? Então, não tem muito para onde crescer, não tem como tu dobrar ali aquele mercado. Mas tu olha para o Brasil, a gente é um mercado super gigante, tu olha para a América Latina como um todo, mega potencial, temos nossos probleminhas, obviamente, mas tem oportunidade. Então, vem muita empresa, principalmente chinesa, que nunca antes se via aqui no Brasil, não se falava, e não estamos falando somente de BYD, mas N outras que estão olhando para o nosso mercado como um mercado de, cara, lá eu não estou ainda, tem pouca competitividade, tem um mercado de consumidor gigantesco, temos que olhar para lá. E aí a gente olha outros países também, por exemplo, a gente vai para um México, também a mesma coisa, o país está bombando. Então, concordo que assim, a quantidade de oportunidade que, vamos colocar América do Sul, que seria basicamente Brasil, mais alguns ali. Amigos do Brasil. E aí eu coloco o México ali também junto com o Brasil, um país assim que vem crescendo muito nos últimos anos. Eu acho que é muito para essa questão. A Europa, o continente velho, né, que eles falam, não tem muito para onde mais crescer no mesmo percentual que o Brasil pode crescer, né? Falando em percentual. Se bem me lembro, tipo, a Alemanha parece que não vai crescer nada esse ano, vai encolher. Pelo que eu lembro. Então, tipo, já estão com muita dificuldade por questão até de natalidade, né? Sim. Porque se não nascer pessoas, a economia não cresce, né, cara? A competitividade lá já é gigantesca. Daí essas empresas, obviamente, vão olhando novos mercados. O que ficou, digamos, aí sobrando, que está o pessoal investindo, é África, né? A gente vê os chineses lá, um monte de notícia investindo. Parece que a África está virando até uma nova China, digamos assim, porque de tanto que se vê. E Brasil e América Latina também como um todo. Então, já vem vindo essas movimentações. E também vem os operadores logísticos aí, dos principais do mundo, que já trabalham com esses caras na Europa, já trabalham com esses caras nos Estados Unidos. Cara, eles vêm, obviamente, em conversas, eles são players super relevantes e os armadores já vão se movimentando, já esperando essa demanda que vai vir e está vindo já de pouco em pouco, mas bem acelerado. Tem algum segmento que vocês estão que chamou a atenção de vocês esse último semestre, que vocês não atendiam tanto, uma coisa diferente, assim, tipo... Algum exemplo? Não chegou a acontecer isso? Tem umas coisas de períodos, assim. O Brasil é muito, beleza, né? Brasil é muito agro, então também tem muita coisa de fertilizante, defensiva agrícola. Exportação ou importação? Importação. Aí ureia da vida. Isso. Todos da parte defensivo. Questão do parte, né, inevitavelmente, o que é mais abrupto é a questão dos autopartes. Automotivo. Então, tudo que é automotivo. Não importaram nada exótico ultimamente, não, assim, pra contar, não? No marítimo história, não. Ou no turismo aéreo, o caso tem alguma coisa, sei lá, um elefante, um leão, assim, que de vez em quando que transportar. Já transportou essas coisas? Não, nunca ninguém apareceu lá com... Já fizeram cotação, inclusive, de... Como é que fala? Lembra aquele filme Operação Dumbo? Só eu tenho idade pra ter assistido esse filme, cara. Acho que era esse o nome do filme. Falhei.
Os caras tendo que transportar um elefante, cara. Meu, é muito louco A isso. gente já recebeu cotação agora para eu condenei a idade pra fazer caralho. embarque de Entregou. defunto, mas esqueci o nome, como é que fala? Quando a pessoa morre em outro país e tal, tem que trazer pro Brasil para enterrar. Tem um nome específicozinho, né? Mas fugiu mas, agora. Mas não Você que está nos assistindo, diga nos comentários, né? É um tipo de operação meio parada, né? Desculpa, isso foi de muito mau gosto. meio Mas vira fria. e mexe, Meio frio, né? vira e mexe, a gente transporta algumas carguinhas super legais de ser operacionalizada ali, mas... sempre tem uns aí, projetinhos legais, né? Aí, por enquanto, Dá pra contar assim, só a por gente conta nos bastidores. Ah, tá, então dá pra contar. Teve urna, né? Urna já ouvi falar. Teve um, Cara, eu conheci uma pessoa que era especialista só em importação de urna A de gente fez pessoas bastante falecidas, também. mas com a pessoa dentro, entendeu? Não era só a urna, entendeu? Tipo, A pessoa dentro da urna? Como assim? Pois é. tem mortas cinzas, né? tem um palumpa dentro da urna. Ah, urna... Urna fúnebre. Pensei que era urna de urna de votação. Seleção? Não. Não, porque tem urna muita, fúnebre. porque tem muita. Sim, durante- as nossas urnas, né, são utilizadas nos países aqui da América Latina, né? tem Faz uma uma dimensão, votação legal. exportação temporária. Cara, a gente fez alguns projetos legais esse ano no aéreo. O Eu mais sei que vocês não gostam de falar tanto, porque senão às vezes vai falar quem que é o cliente, né? não, É, o mais vai que a concorrência sem falar vem, nome de né? clientes. Vai lá na o- Locomex, pesquisa, Mas sempre né? quando é um boom assim, é um boom geral de mercado, digamos. Vamos supor, na pandemia teve um boom generalizado de painel solar. Painel Isso. solar parecia de todo mundo tava falando só de painel solar. É. Já passou um pouco Cara, esse teve boom. trading compra e falou pra mim que painel solar para eles virou commodity. Então, tá tanto painel solar que foi importado. Tipo, É. loucura. Então é meio que tem uma sazonalidade, tem um período de mercado, depois o mercado As satura. novidades, assim. É. No aéreo é legal, a gente vira e mexe faz uns projetinhos, né? Tipo, agora o mais recente foi importação de carros. A gente fez também na época do 5G também. A gente fez algumas importações para trazer o 5G para o Brasil também. Legal. Enfrentamento de aeronave. Sempre tem, né, umas coisinhas assim mais Exóticas. exóticas, né? Mais elefante e tal, nunca Porque no aéreo tem mais coisas exóticas. Mas é uma fáceis, né, operação, por exemplo, eu lembro da época das Olimpíadas, Aham. que daí é uma das operações mais caras que tem para a movimentação das Olimpíadas são os cavalos. Ah, sim. tem Não, o todo bicho vale muito dinheiro. Muito dinheiro. Cavalo de pismo é loucura. Quando me chamam de cavalo, eu fico, porra, é o bicho mais caro para se trazer. E tu, Gabi, teve alguma coisa diferente que andou Não, tava aqui- transportando ultimamente? Tava pensando aqui, mas não tive, assim, nada muito diferente de trazer, assim. Mas as mercadorias normais, não teve. De vez em quando aparece algumas coisas bem Às vezes loucas. aparecem uns projetos, assim, mas... Dica, Tem aqueles clientes que vem com umas ideias meio exóticas, assim, né? Não, tem uns assim que apareceu, É. e dá pra botar no foguete dentro de container, trazer fogos de artifício, assim, as isso coisas. tem, isso tem. Sempre Daí tu- aparece umas coisinhas. Não assim, é perigoso. Mas por que não aceita? Não tá perigoso, não tá aceso, então não é perigoso. Mas o fulano consegue carregar. Daí eu É. digo assim, poxa vida. Teu concorrente diz que faz. Como é que E você, com numa empresa o desse frete tamanho, ainda não abaixo consegue de fazer? mercado. Consegue fazer. Meu Deus, isso, olha. Sempre aparece, até quem tá no agenciamento, né, de vez em quando aparece lá um negócio de narguile, qual que é a essência de narguile. Sempre, todo mundo que trabalha com Comex já recebeu essa. E o pessoal que quer importar vape e aí descobre que é proibido. Né? Nós no aéreo caso veja aí umas coisas doidas, mas. Veio uns negócios muito loucos. Quem trabalha no marítimo, quando sempre tem alguém querendo trazer alguma coisa que realmente o armador não aceita. O risco para a embarcação é muito alto, que não compensa o frete que o cara quer pagar de $2.000. Que é trazer um container super sensível à temperatura, que se esquentar pode fazer com que entre em chamas e por aí vai. Mas, assim, de alguma coisa muito exótica, realmente... Cara, eu lembrei de uma história, cara. Conta. Uma vez a gente tava fazendo importação de um cliente que era smartwatch. Tá. E aí, obviamente, carga perigosa. Pela Por causa questão de- das por causa da baterias, etc e tal. E aí vai, negociação, era um projetinho legal. Cara, fechou, deu tudo certo e tal. No momento na semana do embarque, o cliente liga e tal, fala, não, tá tudo certo, que bom, recebemos o booking e tal, mas tudo bem, né? No valor desse frete que tá errado, não pode dar, né? Uma coisa só que eu não entendo é que, assim, eu pego o avião, tô com o meu smartwatch no pulso e eu não sou considerado uma carga perigosa.
Ah, não, tá brincando. Tá brincando. Sério, juro por Deus. Sim, E tu conseguiu minha- explicar? Por que a minha carga é considerada carga perigosa? Eu falei, pois é. Veja bem. Por quê? Por que, Cassiano? Pois é, né? Porque sim, né? Vamos dizer. Deus quis. Porque sim. Deus quis. Tem coisa que não vale a pena. Mas é. Sim. O Deus quis Então, é uma boa resposta. Então, se eu contratar pessoas para usar um monte de smartwatch nos braços e eu embarcar elas como passageiros, então aí eu consigo trazer isso Claro, uma carga claro. perigosa. Isso. Não vai ser. Eu acho que Só daí pode parar na alfândega, né? Aí vai aparecer lá no seriadinho, né? mas aí Aeroportos. sei lá, Área restrita. Área restrita. bota um smartwatch em cada braço. Mais gente. Que tá chegando aí. Aeroporto? Não, é moto? É uma moto aqui. Caralho. Vira um Monza, um negoção, um carrão. Um 747, a moto do cara. É, alguém com complexo de inferioridade, provavelmente. Tá, quais são as expectativas de vocês para o próximo semestre? Além do normal, que a gente sabe que já aumenta um pouco o frete e tudo mais. Antes da gente ir pro próximo semestre, uma coisa que é podcast é teu, fica à legal a gente falar. Tô zoando, cara. Relaxa. Pela quantidade de me contratou Sócio, caro, né, cara? cara? Tô É, aqui pra alguém falar, né, sócio velho? já. É bom ter um pouco de proatividade. Com o dinheiro que pagou, né, tem que falar. Como o primeiro semestre ele foi um pouco mais tranquilo, uma coisa que eu percebi bastante dos agentes de carga é feiras. Então a gente vê assim os agentes eles muito participativos em feiras, né? Eles estão sem trabalho, é isso? Não, é que deu oportunidade Só mesmo quero da ofender, gente só quero desenvolver. ofender. Então, por exemplo, Tá com raiva no coração? Não, eu tô aqui só pra causar tipo a Intermodal esse ano, cara, o alívio cômico quando eu não segundo entendo dia não dá pra andar na Intermodal. Não dava. Pra chegar o acesso já tava assim. A Intermodal tava de parabéns o acesso dessa Tá, vez. primeiro dia, merda. não, e eles mudaram por causa disso. Aham, não. Primeiro dia eu levei 20 minutos, segundo dia eu levei 2h30. É, foi da foi logística meu que não tem tempo logística pra entrar isso aí. Mas enfim, assim, eu vejo o pessoal participando mais assim de feira, trazendo mais inovações, essas coisas, até de sistemas e tal. Vi bastante movimentação pela questão até de estar um pouco mais tranquilo, é difícil dizer, mas não tão difícil como estava no último Dá pra se semestre. pensar em fazer inovações. Sai Pra um se pouco, organizar pra sai um preparar. pouco, sai um pouco. Isso aí é um ponto legalzinho, assim. Às vezes a gente pensa que não faz tanta diferença e tal, mas na prática Sim. É que tem aquela questão, né? Ah, não consigo fazer porque eu tô atarefado. Mas, pô, o que tu faria te deixaria menos atarefado. Então, se tu dar um pouco mais de energia nisso, no sistema, em N situações, talvez tu fique menos atarefado ao longo dos próximos meses, digamos assim. Isso aí. Mas então, pro próximo semestre. Desculpa. Não, tá perdoado. O que vocês têm de Já falei expectativa, muito, já. além de mais que o normal É que assim, que tem a subida que vocês é estão dif- esperando? é difícil prever com tanta de coisa que acontece em um espaço curto de tempo. Mas eu acredito que o frete ele vai ainda subir um pouco. Eu acredito, né? Vai subir um pouco mais, justamente por esse período que a gente está vivendo. Mercado Ásia, né? Trade Ásia-Brasil. Agora, quando a gente fala trade Europa, também acredito que o frete possa ter um impacto, porque daqui a pouco a gente vem para as férias de verão, né, da Europa. Então, já começa a ter dificuldade em achar transportador, em achar terceiros lá para carregar a mercadoria. Então, acredito que também possa ter um impacto aí. Mas não vejo assim. É que depende qual o problema que vai surgir no meio do caminho. Mas eu acho que o frete vai subir, questão de trade Ásia, um pouco aí por causa do peak season. Até quero adicionar na pergunta, vocês vão vir aqui para gravar o próximo podcast no final ali na metade de dezembro. Mais estressados ou menos estressados que estão hoje? Mais. Mais? Eu Mais. acredito Eu acho que sim. menos. Mais. Eu acho que Menos? menos. Porque Não, o Murilo é organizado, né? O cara que se organiza diferente. porque dezembro já tá. Tu tem férias marcadas? Ele vai vir só em junho do ano que vem. Mas, vamos supor, a gente tá agora indo para julho. Nesse período de julho, agosto, realmente, para quem trabalha com marítimo, vai ali ter um alto fluxo. Não está correlacionado se o frete abaixar. Pode ser que a gente veja aí um alto fluxo, o frete caindo por conta de, vai aumentar um pouco o fluxo, mas Frete o valor mesmo, não o volume de... isso aí. Tá. Porque se aumentar a quantidade de oferta, já que agora os Estados Unidos já está se resolvendo ali, os navios já estão voltando para o Brasil, tem até navio extra aparecendo, porque já voltou, porque a rota ali é rápida no Transpacífico. Sim. Já o frete lá já está caindo, então já está começando a se normalizar a quantidade de oferta que normalmente tem para o Brasil. E é uma oferta hoje bem generosa, digamos assim. Então, a gente vai ver bastante carga, vai ter bastante oportunidade no mercado.
Mas eu ainda acredito que o frete, mesmo com alta demanda, o frete deu uma flexibilizada num período que normalmente é o peak season, se aumenta sempre, nunca tem espaço. Se tudo isso realmente aconteceu, nos Estados Unidos ali se estabilizar, foi um momento já de resolução, porque o boom já passou, já temos aí alguns dias. Até então, que, né? Temos alguns dias aí de que as tarifas retornaram que era antes. Para você que está nos assistindo, só para ficar claro, tá? A gente acabou de passar passamos todo o bombardeio entre Irã e Israel, foi declarada uma trégua hoje, né? Tipo, o presidente Trump falou que tinha sido declarada uma trégua, e Mas o Irã aí, falou, não, vou bombardear a mais. bomba. E aí depois os dois lados, Israel e Irã, falaram, não, chega. Até o momento. Então tudo pode mudar. Se eu vi isso muito depois que for publicar podcast, é porque a gente eu tá nesse acho que a momento instabilidade... Dia 24 de junho, só pra deixar claro. Acho que a instabilidade ela sempre puxa para o pior. Então, Sim. se a gente está falando de todos esses fatores, assim, eu acho que o segundo semestre ele vai ser pior. Eu acho que... Mas mais pior do que ele já normalmente é. Que tem que somar muita Não, coisa assim pra... comparado ao primeiro semestre. Tá, beleza. Comparado ao comparado, primeiro digamos, No padrão, né? ao segundo semestre de 2024, o que tu acha? Quero fazer pergunta difícil, né, cara? 2024 foi punk. Foi muito... Eu lembro, vocês estavam cansados, eu vi um pouco do último Foi podcast. bem 24 foi intenso, punk. bem abrupto, assim, as mudanças. Cara, como tu gosta dessa palavra, né? Foi, cara, do dia pra noite... Não sei nem O que tá acontecendo? Ninguém... Qual a palavra? Abrupto. Acho que eu falei umas 4 vezes. O Cássio gostou dela, vai usar bastante amanhã ele. E amanhã a gente tu, vai Gabi? estar abrupto. Mas é que não estávamos preparados, digamos assim. E não se sabia muito o que estava acontecendo. O pessoal falava, BYD. Então, já não é mais novidade essas questões, porque a BYD continua, os ataques e as restrições do Mar Vermelho continuam. Então, isso aí já está acontecendo. O que vai ter, o que pode acontecer, digamos assim, de piorar essa situação de que está agora? Porque os navios já não passam. Mas seca em Manaus. Mas isso aí já está acontecendo também ano passado, já tem resolução, já não é um... Ok, é um cauzinho, só então, que... o segredo para o comércio exterior é a gente não resolver os problemas e deixar que aí vira uma constante e aí tá tudo certo. E depois E aí o se problema acostuma com o acontece, problema, a gente né? acostuma. Um susto, digamos assim. Fechou. Mas também, se resolver tudo, não quer dizer também que não seja um problema, porque tu imagina os navios tudo chegando mais rápido e junto, digamos assim, na Europa. Como é que vai liberar? Fica os navios tudo lá, os containers tudo lá. E aí falta container, e aí também Aí muda pro pode ser aéreo. Um caos, entendeu? Aí é caos no aéreo. E Isso só aí. um parênteses aqui, que talvez vocês já saibam, mas nós teremos Blank Sailing também em julho. Então, assim, continuam. Não com a mesma frequência que junho teve, mas a gente tem Blank Sailing em julho também. Então, mais acúmulo de carga. Mas pode ser pode ser que seja normal, mas comparado com o primeiro semestre, tem sempre um aumento. Eu acho que vai aquecer Vou fazer uma pergunta idiota. Não tem Blake Sailing no aéreo, né? Cara, é devido às que tem proporções. tanta capacidade de espaço. Aí tem backlog, né? O backlog sim, mas assim, tem tanta capacidade de espaço entre as companhias aéreas que é difícil entrar um blank sailing forte assim. Quando que vai ter e-commerce? Então, por exemplo, o e-commerce está bombando, não tem espaço para carga. É um blank sailing. Ou o e-commerce não está bombando, os caras vão lá e cancelam os aviões que a gente pega parte para trazer carga. Isso é um blank sailing. Entendi. Mas assim, é muito específico. A carga precisa chegar essa semana. Hoje é terça-feira, quarta na China. Precisa chegar essa semana ainda, até sexta-feira aqui. O único serviço que vai acontecer é o serviço e-commerce, que vai conseguir fazer acontecer. Chegou, vamos supor, tem um voo na quinta-feira. Aí nessa madrugada a gente recebe que o voo foi cancelado. É um blank sailing. Entendi. Oferta e demanda na veia, né? Se ele vai sair com a aeronave um pouco ali ociosa, ele, talvez eu... A gente fala que de 20% a 30% do espaço do avião que é destinado ao e-commerce, 20% a 30% vem para carga, geralmente, para carga normal. Então, vamos supor, se o avião carrega 100 toneladas... Importação e exportação formal. Isso. Se tem capacidade para 100 toneladas, 70, 80 vai ser para e-commerce, 20, 30 vai ser para carga. Nesse avião. Caramba. Haja brusinha, haja Caramba, você pulseira que não de para de relógio. comprar roupa na Shein, Capinha cara. de celular. Culpa é Você só faz capinha parte do peak celular. season aéreo. Tu compra aquelas coisas inúteis que tu não precisa. Cara, Eu e faço é isso. muito... Capinha de celular, É roupinha. muita coisa. Cara, eu comprei uma lona para Todo meus mundo- cachorros para pôr no carro, boa pra caramba. Se você Cara, 40% mais barato que comprar no Brasil, Hoje, cara. se colocar se olhar lá nos relatórios de mercado, os principais importadores hoje são
são empresas que, ou melhor, os principais agentes de carga são essas empresas de e-commerce. E tem outro fator também, eu posso estar enganada, tu vai me falar melhor, mas a questão também de, justamente por ser férias de julho, Muito passageiro voando. muito passageiro, e o passageiro tem verdade. prioridade. Então, assim, é outro ponto que o importador tem que levar em consideração, que não é que o agente de carga está deixando, a companhia aérea está deixando no chão, mas a prioridade vai ser sempre o passageiro. Sim. Com certeza. Então, precisa Paga levar em muito mais consideração. caro, tem prioridade. E aí, o cara às vezes leva 3 malas de 23 quilos, Sim. já foi o espaço. O E negócio até- tem que ficar ligado no aéreo, né, cara? Você tem um feriadão, alguma coisa no país vai de ter muita origem. gente Tudo, viajando, muda vai tudo. ter E fora do claro, espaço, muita julho mala. agora, o verãozão, os caras querem viajar, querem Exato. ver o sol, né? Porque os países lá na Europa não tem isso. E até do aéreo, né, voltando ao que o Cássio disse, as rotas que vêm para o Brasil, tudo passa, a maioria pela Europa, pelos Estados Unidos, e essa galera tá se movimentando. Então, a prioridade sempre é deles. A gente sempre, igual para o marítimo, também para o aéreo, a gente é o elo mais fraco, a gente está sempre de carona, digamos assim. É. Então, qualquer coisa que acontece em até regiões que não estão diretamente ligadas com o Brasil, respinga na gente. E as companhias aéreas, elas até adicionam capacidade de espaço, ou seja, botam mais aviões nesses momentos, né, nesse season, né? Mas às vezes não dá conta. Sabe o que faz tempo que não acontece na Europa, assim, que eu vou até... Cara, falar, cuidado, hein? Nesse período ainda, Cuidado. Aquele vulcão na Noruega que ferrou com o aéreo bonito. Fecha tudo avião, Cara, foi que fecha 2009. todos os aeroportos. Ok, fecha. foi bom, hein? Ufa, ainda bem que Noruega foi de do vulcão parabéns, que ele soltou. Noruega, parabéns, tá? Fecha os aeroportos. Fechou tudo, cara. Espaço Assim, aéreo abaixa- fecha inteiro. E agora eu falei, né, pra quem é jovem místico, tá preocupado agora, né? Todo mundo procurando sobre os vulcões. Não, onde mas tem isso vulcão, onde tem nunca rota. mais vai acontecer. Ó, tô falando tudo, entendeu? Para. Você tá preocupado. E esse tremor. Muito bem. O Cássio, ele já começou, meu Deus do céu. Eu tô pensando onde é que tem vulcão. Tem no Chile, né? No Chile tem. Mais próximo da gente, Chile, tem bastante. Brevemente o Cássio recebendo cotação. Não aceito rota. Que Ah, passa porque Cássio se não embarcar é culpa da gente de carga, né? junto. Com certeza. Não antecipa- Sempre. Cara, tu não conseguiu prever que um vulcão entrar em erupção. Não, e cara, é que incrível, absurdo. porque Como aqui- não consegue, né? Como é que, Não se esforça. como é que Não. você não consegue, se nesse voo que tu tá falando tem carga minha chegando com outro agente de carga? Sempre assim. E não atrasou. Como? Me explica. Cara, a gente tinha que fazer um podcast só dos argumentos, cara, de cliente, velho. Certo? Conseguir A listar, gente vai falar, cara. pô, você Cara, sabia que tinha vulcão e você ainda deixou a minha Essa carga do embarcar nessa rota? smartwatch é maravilhosa. Cara, a gente tinha que fazer uma inacreditável. lista só de coisas Inacreditável. Uma vez eu também fui fui numa visita num cliente, e aí eu tava explicando a diferença de nível de serviço, transit time, etc e tal, e aí o cliente só pressionava por preço, eu falei, não, realmente, a gente consegue atender no preço que tu pede, mas a carga vai levar 10 dias para chegar no Brasil. Se você aceitar, tá tudo certo, fazemos e vamos lá. E aí ele olhou para mim, tu já foi para a China? Deu já. Quantas vezes? Sei lá quantas vezes eu tinha ido na época. Daí ele, eu também já fui. Eu fui 52 vezes para a China. Sabe quantas vezes eu levei mais de 2 dias para chegar na minha casa? Nunca. Meu Deus, cara. Eita. Uma melhor que a Por outra, que a cara. minha carga vai levar 10 dias para chegar se eu chego em 1, 2? Novamente o Cássio voltou a explicar sobre o Como é que serviço. tu vai argumentar? Cara, ele foi 52 vezes. Tu não Não, ele tá totalmente correto. Tá totalmente correto. Quanto mais, quem foi mais vezes pra China tem razão. Você foi Com de certeza. primeira classe? Você foi de... E eu vou falar que essa é uma preocupação minha, porque eu sempre tento ser muito didática em explicar, porque às vezes a gente usa Sim. até termo assim, backlog, coisa que pra gente É normal, né? blink Todo dia. sailing, é o dia a dia, mas pro importador do outro lado, ou pro exportador, não é do conhecimento dele. E às vezes eu acho assim, que eu até me passo por chata, mas eu prefiro explicar do que, sabe, acontecer esse tipo Achar de que tá sendo coisa. entendida. É. Né? Que tu falou bem que se ele, um cara vai entender que realmente não é uma saída que, acontecer, que vai Exato. acontecer. Tipo, é uma falta de oferta no mercado. Exato. Eu acho que Então, a gente podia é- fazer então um podcast desse, né? Fazer só uns termos básicos aqui, a gente vai um por um aqui. É legal, uma boa né? ideia. gente que Explicar não os conhece detalhes, os e- poréns. Porque pra gente que tá na logística, a gente obviamente É muito conhece os básico. termos, porque é nosso dia a dia, nós somos profissionais disso aí. Não, já Agora, dá- o cara que é importador, dependendo do volume dele, ou se ele não é um profissional focado na importação, ele não tá habituado. O cara vai saber o que é tudo um isso aí. avião narrow body, um wide body. É, Não sei. Pois é, aí ó. Aí, ó. Tá Você vendo? sabe? Aí ó, isso dá um bom podcast. Mas tá bom, gente. Encerramos. A gente se vê então no final de dezembro.
Tu chegou até aqui no final, vai vir, não quero nem saber, já tô... Final de dezembro não, né? Pô, final de ali, dezembro. dia 15, mais ou menos, ali. Uma semana antes do Natal. Quem vai estar de férias? De Separa novo? A QBR-280 ela é um pouquinho complicada, né? Ele já vai estar na praia já. Já ganhar um panetone do Jonas. Tu chegou até aqui com a gente, então lembra de comentar, deixa aqui quais são tuas perspectivas para o próximo semestre também, que aí já fica registrado, tu consulta depois daqui para frente, fica bem mais fácil assim, o que tu tá esperando. Se tu tá esperando algum vulcão, um tsunami, Novo trauma desbloqueado. uma Deus desgraça, né? Muito bacana isso. Então, é isso. Lembra de curtir, lembra de mandar para alguém, cara. Isso é muito importante, ajuda a gente. Manda para os coleguinhas de trabalho, cara. Isso é importante. Pô. Vai fazer o podcast mais para frente. Quem sabe o Gabriel vai estar melhor e parar de tossir também. E com certeza o microfone pegou isso tudo. E inverno é isso aí, cara. A galera fica toda pesteada. Então é isso. Trabalhos encerrados. Muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau.